Primeira suspensão cautelar de mandato parlamentar. Novo poder disciplinar na Câmara. Quem foi o primeiro alvo? O Gilvan da Federal. E quando foi essa mudança? 2024. Quando Lira ainda estava no comando da casa. A mesa diretora passou a ter a atribuição de propor que deputados sujeitos à representação por quebra de decoro de autoria da própria mesa sejam suspensos cautelarmente. Aí você vê, né, artigo bonitinho com citação, resolução número 11 de 2024. Lá fui eu atrás da resolução 11 de 2024. Site oficial da Câmara. A resolução 11 mudou, né, dentro do PRC 32/2024. Você vê aqui, ó. Altera o regimento interno da Câmara dos Deputados para dispor sobre medida cautelar de suspensão do exercício do mandato parlamentar. Como foi a votação disso daqui, hein? A turma que prefere perder de pé do que ganhar de 4 votou como? Vejam que foram 400 votos a favor de mudar a regra para dar superpoderes à mesa, 29 pessoas contra, uma abstenção. E um artigo 17. Artigo 17 é o Lira, não vota, presidente da casa. Quem foi a abstenção, eu já falo. É o Sabugosa. O Sabugosa lavou as mãos. A Sabugosa, eu não aguento. Orientação dos partidos. Todos votaram, orientaram para votar sim. Todos. Inclusive o PL. O Partido Novo não só orientou para votar sim, como todos votaram a favor. Inclusive o Marcel Van Hatten, que é um dos alvos. Pá! Tem que pegar aquele som do Beto Carreiro. Pá! É a chicotada do Deltan Dallagnol, em quem ele botou a coleirinha. Por que eu sabia mais ou menos dessa confusão? Eu grifei um nome aqui. Mário Frias. Ano passado, rapaz, quando teve essa confusão, isso tava na minha cabeça. Eu falei, cara, será que foi aquilo ali? Porque eu lembro que tinha tido uma certa mudança aí. Tava pra ter. Eu lembro que eu tava conversando com o Mário Frias, ligou pra mim. Não sei se foi nesse momento, mas eu vi a história veio da boca do Mário Frias. E aí o Mário tava contando, às vezes, sabe, a falta de tato e de experiência da turma aí da direita em determinadas questões. E aí eu lembro que o Mário também falou assim, da arrogância de alguns, e ele falou especificamente de uma votação que teve uma pessoa, se o Mário quiser, o Mário fala quem é. Meteu o dedo na cara. Quem votar contra, eu vou expor. Porque eu sou brabo. Porque eu sou o rei do engajamento, eu vou expor. O Mário fez, vou votar não, e votou não. Esses foram os únicos deputados do PL que votaram contra essa alteração que deu superpoderes para a mesa. Só esses votaram contra. Eduardo Bolsonaro tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro não foi a favor de dar superpoderes pro Hugo Mota. Agora o Hugo Mota antes era o Lira. Gustavo Gaia não foi. O Gilvan da Federal foi o primeiro a ser punido. E ele votou não. O Gilvan sabia que ia rodar. Você sabia, não era, Gilvan? Olha o Polon. O Polon também votou não. Carol de Tony também votou não. Aí você fala, nossa, mas tem um deputado que eu gosto que não tá aí. Pois é, né? Votaram sim. Enfim, espero que um dia o Mário Frias se sinta confortável para contar os bastidores disso daí, sabe? Eu não tava lá, né, nessa reunião para dividir a direita, então eu não vou falar, eu não vou dividir a direita já que eu não tava lá. Mas tomara que o Mário Frias apareça para dividir a direita. Contar aí uns pormenores do que acontece. Porque é muito fácil gritar, falar, meu Deus, olha lá, vai ter todo mundo suspenso. Vai ser um suspenso, né? Mas quem foi que criou esse superpoder? Criou por quê? Quem foi que apoiou, né? Porque não é só o voto sim, teve também o apoio, né? Agora, o que é que tinha acontecido que motivou isso daí? Tem horas que eu entendo, velho, porque o Mário Frias, você vê que ele veio a versão Novo Testamento tarde demais. E ele puxou o freio. Porque você vai falando assim as coisas é tipo a própria imprensa, o próprio judiciário, né? Você não vai ficar falando mal do seu colega, você tem que dar uma ideia que tem uma certa unidade. Se você começa a expor tudo que tá acontecendo, os seguidores seus primeiros vão falar, resolvam no privado, é momento de união. Cara, a turma já tentou resolver no privado, mas se tá no público é porque não tá resolvendo. Aí você fica, mas foi essa votação aqui mesmo, cara? Só esse pessoal que votou contra?
Matéria da Globo da época, ó. Veja como votou cada deputado em sessão sobre o projeto que dá Lira poder de propor afastamento do deputado Brigão. Só 29 contrários. E tá ali, ó. Entre os que votaram contra, tá o Gustavo Gaia e Eduardo Bolsonaro. Turma sabia que esse negócio ia dar ruim, né? Sabia que ia dar ruim. Mesmo com a orientação do PL voltar a favor, rapaz, voltar a favor dessa porcaria não, vai. Isso aí vai dar errado. Vai dar errado mesmo, né, Eduardo? Bem que tu sabia, bem que o Gustavo Gaia sabia, bem que o Giovana Federal sabia. Eu entendo demais se o Mário Ferreira não quiser contar essa história, sabe? Você às vezes bater de frente e o povo ficar te chamando de safado. O povo falar que você não aceita quem critica Bolsonaro, que faz críticas construtivas, sabe? Tem hora que cansa mesmo. Tem hora que cansa, Mário, eu entendo. Às vezes é minha glória essa confusão. Eu gosto da treta, eu gosto. Aí aproveitar, né? Aproveitar. Não é todo dia que eu vejo um colega de profissão sentindo as minhas dores. Ai, vê só isso aqui. Paulo Figueiredo. Vale um pouco para aqueles que... Teve deputado que ficou falando assim, para que serve comissão? Presidência de comissão não serve para nada. Presidente de comissão não serve pra nada? Tá aí, pô. Você vai achar o fio da meada da interferência americana na eleição brasileira? Eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, como é que é aquela história de que não somos mais colônia? Como é que é aquela história de não somos mais colônia? Exceto quando a USAID bancava o teu trabalho. Ou seja, 11h59, vem em mim, Joe Biden, vem em mim dinheiro americano para financiar a minha censura, me ensinem a censurar. 00:01, não somos mais colônia. Vamos puxar esse fio da meada. E cadê os deputados que diziam que não valia a pena, que a presidência da Câmara não importava, que era melhor não fazer, que era melhor não apoiar o Mota, porque não sei o quê. Amanhã a gente fala sobre anistia. Amanhã a gente vai falar sobre anistia. Que não vai dar tempo de falar hoje. Mas tá aí. Disso a gente pega um relatório, do relatório a gente leva nos Estados Unidos a gente consubstancia os pedidos que a gente vem fazendo. Muito bom. E ainda aprovaram, eu acho que a gente não tem mídia aqui para isso, mas aprovaram uma moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha, quando tem que criticar, critica. Quando tem que dar os parabéns, parabéns. Deputados Felipe Barros, Sóstenes e os demais que participaram desse processo. Você viu o que ele falou, né? Aí você vai... Gente, uma coisa é... Mike Pence nos Estados Unidos publica uma notícia. Publica uma notícia. Outra coisa é um evento no Brasil, no meio de olho de todo esse furacão, depois de sanções, onde The House of Defense and Foreign Affairs, né, que seria a tradução para o inglês, dá destaque às denúncias do jornalista Mike Pence. Aí, da mesma forma que foi lá na época do Twitter Files, quando The House of Committee dos Estados Unidos postou lá, né, as ordens que o Twitter recebeu, os Estados Unidos recebem também um relatório desse. Aí o Paulo Figueiredo fala, cara, quando tem isso, o peso que a gente chega lá para discutir é muito maior. Mas comissões não servem de nada. A Beyoncé de Ouro Preto me deu um biscoito quando eu falei, Beyoncé, explique pro Brasil, rapaz, como foi que você fez para virar presidente da Comissão de Educação? Toma aqui um biscoitinho. Um biscoitinho aqui pra você. A coleirinha do Deltan estragou muita gente, viu? É pra você ver aqui também, eu separei, né? Quando o Eduardo faz o comentário, olha pra esse comentário aqui. Eduardo, depois de toda a explicação, manda assim, ó. Não, Eduardo, você erra minimizando isso. O bolsonarista apoiou o Mota e o Alcolumbre e perseguiu quem avisou que não eram confiáveis. Cadê as comissões? Cadê? Meu Deus, é muita burrice, velho. É o petista de direita. Cadê as comissões? Aí, irmão, o Mike Berner na Credem agora. Jesus, velho. Sabe? É loucura. Você vê aqui, ó. Meu caro Luciano, você não tem acompanhado de perto o que a comissão tem feito. E eu concordo contigo sobre Mota e Alcolumbre, mas de outra forma, talvez não teríamos o Mike Pence desmascarando tudo diante de nossos representantes. Pensa nisso. Sabe? É loucura, velho. A galera é louca, irmão. Louca. Aí ele tá falando aqui de mim, né? Ele não apoiou, ele afirmou que eles já estavam eleitos e que se quiser ter algum poder de barganha, teria que apoiar eles. Sabe? É loucura, velho. É loucura. É o perder de pé pra ganhar de 4, velho.
Sabe? É surreal, irmão. É surreal. O povo é louco. Aí eu pergunto pra vocês, se os grandes bastiões do jornalismo da direita, sabe, que sentam lá nas grandes bancadas dos seus grandes veículos, explicassem para as pessoas, pô, como é que a coisa funciona. Será, pô, que o povo ia ter esse tipo de opinião? Tá aí o Paulo Figueiredo comentando, se mais pessoas tivessem comentado lá ao longo do processo, se a classe política, sabe? Mas na hora de vir a união da direita, para algum candidato aí que a turma quer, e todo mundo quer falar de união da direita. Pra gente encerrar aqui o vídeo, só com a besteirinha a mais, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Teria o próximo comentário, mas a gente comenta depois. O Mafia ontem escreveu um texto que eu achei curioso. Que até usei o termo. Tá ali no texto, quando eu usei esse termo naquele texto do Globo de propósito, né? Efeito borboleta, o cara tá falando de bola de neve. O Mafinha comenta assim, ó. Vou contar uma história pra você no estilo efeito borboleta. No final você coloca na balança pra saber se valeu ou não a pena os deputados apoiarem o Hugo Mota. E a partir daí, para de vir cobrar qualquer coisa que ele faça como se eu fosse um defensor do político Hugo Mota. Vamos lá. O PL fez um acordo com Lira para apoiar o seu apadrinhado Hugo Mota. Esse acordo prevê que o PL votasse em peso nele para a presidência da Câmara, garantindo sua eleição sem surpresas, mesmo ele já tendo matematicamente a vitória assegurada, em caixa alta, porque é importante ter isso em mente. O acordo incluía vários pontos, entre eles a possibilidade de pautar anistia, a preferência em algumas comissões. Dito e feito, ele se elegeu. Eduardo Bolsonaro, um dos deputados que organizaram esse acordo, pediu a comissão da Credem, que tratava de política externa. Hugo Mota concedeu para Eduardo. Aí o PT ficou desesperado e não queria o Eduardo lá de jeito nenhum. Coincidentemente, foi na mesma época em que Eduardo estava prestes a ir para os Estados Unidos. Na verdade, ele já estava até lá, quando começa a confusão para valer. O PT entrou no Supremo com um pedido para cassar o passaporte de Eduardo, numa tentativa de pressioná-lo a não assumir a Credem. Tem a notícia da época falando, Eduardo só assume se entregar o passaporte. Seu André Sadi. Tá lá no Atlas. O PT entrou no Supremo, só repetir para mostrar que é o mesmo texto. Vendo que iriam caçar seu passaporte, Eduardo decidiu permanecer nos Estados Unidos. Ao ficar por lá, largando o cargo e a comissão, ele, segundo Paulo Figueiredo, né, o Eduardo ajudou a acelerar a ajuda americana com sanções aos ministros. Essa aceleração foi tamanha que as sanções vieram antes do julgamento e da prisão de Bolsonaro. Isso acabou provocando um racha no Supremo. Agora estamos vendo toda a opressão que sofremos por tantos anos sendo destruída. Tudo porque lá atrás decidiram apoiar o Hugo Mota. E observação, obviamente não foi por causa do Hugo Mota, presidente, que vieram as sanções. Mas é essa a linha do tempo que nós estamos vivendo, né? Talvez se não tivesse apoiado, Eduardo não teria comissão, nem teria ficado nos Estados Unidos, né? A partir de agora, vou colar esse texto para todos que tentarem pagar de lacradorzinho barato para cima de mim, tratando as pessoas como idiotas, quando ninguém aqui é idiota. Vou colar uma vez e, se insistirem, cortaremos laços. Não tenho tempo a perder com babaquice. Política é feita de acordos. Não é brincadeira, é a de criança pimada. E aí até... Deixa eu ver se está aberto aqui o Atlas. Se não tiver, eu abro rapidinho. Tá até aberto aqui. O março de 2025. Foi março que Eduardo... Coisa. Eduardo sem passaporte. Aqui tá no próximo subtema. O PT abre ofensiva com Eduardo. Vai ver o passaporte. Vou pegar a matéria. Cadê? Aí, ó. PT diz que só aceita Eduardo à frente da Comissão de Relações Exteriores sem passaporte. Aquelas coisas, né? São eventos que vão acontecendo um após o outro. PT cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro. O PT estava disposto a dar qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro. Segunda maior bancada da casa. Qualquer comissão eu dou. Mas não. Para Eduardo não. Mas comissões não servem de nada. Pra quê? É surreal, velho. Não tem como eu não comentar sobre esse assunto, porque no final do dia, eu acho o seguinte: a população não tem muito poder de ação. Não é o que o povo pode fazer, não é muita coisa. Vou deixar aqui, vou terminar o vídeo nesse aqui, ó.
A população não pode fazer muita coisa. Mas a população, querendo ou não, ela influencia, né, na sua bolha política, na atuação dos deputados e na hora de votar. Então eu acho que se as pessoas entendem um pouco mais desses pormenores e conseguem enxergar melhor, cara, quem é que está trabalhando de verdade para ajudar a chamada direita brasileira e quem tá só jogando pra torcida? Eu acho que entender isso daí em determinado ponto, vai, só ajuda, sabe? Eu acho que é bom pra todo mundo. Então tá aí. E essa questão aqui, sei lá, né? Vai que o Mário Frias se empolga aí, resolve por um dia entrar aí no Mário Frias do Novo Testamento, igual Moisés, de dividir aí pra um lado pro outro, com o seu cajado, abrir o mar no meio. Também eu vou entender, né? Mas o Mário Frias tem história pra contar. Soube aí, né? Se hoje a mesa diretora tem superpoderes, foi porque alguém deu.